Olá, meu amigo, muito obrigado. Você que acessou aí agora o nosso site, né? O Net Bahia Videos. Nós estamos aqui no programa Palavra Nossa. E eu não poderia iniciar esse programa sem antes que eu pudesse dizer para vocês como você falar comigo. Você manda seu e-mail para globocultura@bol.com.br. Hoje eu vou falar de um assunto, entendeu, muito importante, que se refere ao Apocalipse. Vale ressaltar que a semana passada eu dei uma entrevista no jornal A Página, onde eu respondi algumas perguntas de alguns internautas, onde esses internautas me fizeram questionamentos de diversas ordens sobre as questões da atualidade. Por exemplo, como que está acontecendo no mundo hoje? O governo Bolsonaro, o mundo vai se acabar, a violência. Então todas essas coisas que vocês que estão aqui agora me assistindo, eu respondi lá no Jornal A Página, tanto quanto no Net Bahia Notícia, em dezembro de 2018. E hoje eu estou aqui para responder a você, internauta, que está acessado aí no Net Bahia Videos, o nosso site. E eu tenho uma colocação a fazer muito importante na noite de hoje, que é justamente sobre... Antes de eu falar, eu preciso explicar alguma coisa. Eu não tenho religião, eu não falo por religião e eu não professo nenhum credo. Eu sou estudante de todas as religiões, eu incorporo a qualquer doutrina no sentido de estudá-la, no sentido de compreendê-la, sem fazer nenhuma crítica, sem levar a esta religião nenhum tipo de censura. Até porque eu não estou nesse patamar. Eu não estou nessa posição de criticar ou de dizer que esta ou aquela religião, este ou aquele credo está errado. Não seria a minha posição, nem aqui, nem agora e nem em momento nenhum. Mas o que está acontecendo? Teve uma internauta que ligou para mim e perguntou-me assim: professor, nós estamos sentindo que estamos vivendo uma época difícil por todos os lados. Difícil na área econômica, difícil na área do emprego, difícil na área social, difícil na área financeira e sobretudo na relação. Quando ela falou em relação, eu lhe fiz a seguinte pergunta. Você até a semana passada tinha me colocado sobre isso, tá lembrada? Pois é. Então eu lhe fiz a seguinte pergunta: você vai bem com sua família? E ela me respondeu: não. Não. Companheiros, a família é o reflexo da panorâmica que nós temos do exterior. Da panorâmica que nós temos do exterior. Se nós buscamos no exterior a maravilha e nós não estamos aptos a receber a maravilha, nós entraremos necessariamente no processo de frustração. Então, essa pergunta que eu fiz a ela, eu fiz num sentido até privado da minha parte, de compreender o que ela estava vivendo com sua família, o que ela estava passando com sua família. E ela não soube me responder. Ela não soube me responder. A família, meus amigos, ela é o reduto de toda a condição próspera ou de regresso daqueles que a compõem. Se uma família está constituída por pessoas sensatas, pessoas que buscam a paz e a tranquilidade na coletividade intrafamiliar, a prosperidade vai bater nessa porta. Mas, se esta família é trânsfuga deste processo, jamais ela vai encontrar a prosperidade. Porque a prosperidade, meu amigo, ela é companheira assídua da paz e da tranquilidade. Não adianta nós querermos guerrear, confrontar com os processos de evolução do universo, porque esses
eles não estratificam, eles se transformam. A transformação intra-universal, ela acontece na forma individual com o corpo humano. O corpo humano é um exército de bilhões e bilhões e bilhões de células. O universo não é diferente. Bilhões e bilhões e bilhões de astros que vão do grão de areia até um meteoro, até a transformação de um planeta. Então, nós não somos diferentes do processo universal. Então, se você tenta modificar esse processo universal, você modifica a sua vida. Sobretudo, você tem que estar na iminência, em comunhão com esse universo. É isso que eu quero passar. Então, as colocações que houveram durante essa semana, que eu falei lá no Jornal A Página, e falei no Net Bahia Notícia também, lá no site, para quem quer acessar, é netbanoticias.blogspot.com.br. Nós temos uma página lá, a página do pastor. Procura lá que você vai ver. Eu tenho alguns escritos, algumas coisas simples que eu escrevo. Por exemplo, o que está acontecendo, foi o que perguntaram. O que é que disse na edição anterior de A Página, o que eu acabei de falar no instante, sobre o governo Bolsonaro? Eu também falei isso em dezembro, falei em novembro, no jornal A Página, que me procuraram para que eu desse uma entrevista a respeito dessa matéria. Falar dos astros, sobre a vida em outros mundos, me pediram que eu falasse isso, né? A vida em outros planetas. Daqui a 130 anos, meu amigo, nós vamos ter um mundo diferente. Isso foi um internauta que fez uma pergunta para cada um de nós. Ele é muito amante da ufologia. Eu percebi isso no seu e-mail, né? Nós recebemos uma média de 40, 50, 60, às vezes chega até 120 e-mails por semana. E nós temos que responder esses e-mails. Então, a questão é simples. Eu vou responder aqui uma pergunta de Luísa Batista, que se encontra em São Luís do Maranhão, aqui no Brasil. Parabéns a você, Luísa Batista, que está nos visitando pela primeira vez. E aqui vai a sua pergunta. O mundo vai mesmo se acabar? Apocalipse 13. Apocalipse 13. E Apocalipse 6, minha querida. Preste bem atenção. O que é que você entende por mundo se acabar? O que é que você entende por destruição do mundo? Eu vou pedir aos amigos que estão agora me ouvindo de uma forma respeitosa. Eu não tenho nada contra a quem vai para a internet para publicar este ou aquele vídeo. Não tenho nada contra, meus amigos. Não tenho nada contra ninguém. Mas o que eu tenho contra, na verdade, são os aproveitamentos de pessoas inocentes. Por exemplo, você chega na internet, você vai ver lá, por exemplo, fim do mundo em 2021. Começou lá em 2010. O mundo não se acabou. Em 2011 prenunciaram para 2012. O mundo não se acabou. Meus amigos, mundo é uma constituição evolutiva interminável, que começou no Big Bang, a explosão cósmica sideral, que deu origem ao nosso planeta, e que hoje nós estamos aqui em um processo de evolução das mais avançadas possíveis à nossa época. Mas eu quero que você entenda, Luísa, que o mundo não vai se acabar. O mundo jamais vai se acabar. O que se acaba são períodos, são situações. Nós viemos do período Éon, o período mais tosco de nossa história, o período mais difícil, aonde nós estamos ainda a prenunciar a época primática. Perdão. Depois nós vamos para o período Super Éon, que é o período mais evoluído. Depois nós vamos para o período mais avançado. Períodos históricos que marcaram as épocas e que foi singularmente representado pela época dos dinossauros, que foram destruídos na Terra.
acabou esse período. O mundo acabou. O mundo acabou nesta época. Nós então partimos para um processo, me desculpe, estou um pouco gripado. Partimos para o processo de formação das civilizações, que dar-se-á a partir das épocas babilônicas. A formação das civilizações babilônicas, que vai acontecer, na verdade, meu amado, a partir do período de Hammurabi e aí sucessivamente, quando se instala na Terra a instituição da lei, as primeiras leis, de forma tosca, de forma, aos nossos olhos de hoje, de forma violenta, o olho por olho, dente por dente, que vai ter continuidade lá com Moisés, quando ele, na verdade, ele fala, né? Moisés então vem, continua com olho por olho, dente por dente. Não chegamos ainda em Cristo. Então, Luísa, essa questão de mundo se acabar, ela não acaba. O que acaba são os períodos. E renovam em verdade para cada tempo melhor. Se você fizer um levantamento pregresso do planeta Terra, você vai encontrar um processo de evolução contínua. Você vai ver que nós viemos da Terra vazia. A Terra, o que é que diz lá em Gênesis 1? O que é que diz? A Terra era vazia e inabitada. Não é verdade? Então, a partir desse momento, começa a surgir os primeiros seres. Que a ótica da época, o entendimento daquele tempo, faz com que então Moisés, no Pentateuco mosaico, ele escreva o quê? Que os primeiros habitantes tiveram sido Adão e Eva. Então, acabou essa época. Nós partimos para outros tempos. Então, não sei se eu respondi sua pergunta. O que acaba são os períodos. O mundo, ele é contínuo, porque o mundo é o todo, não é apenas aquilo que nós estamos vendo. Não são os detalhes, é a paisagística do universo. Eu tenho uma pergunta aqui também de Cláudio, Canguçu, Minas Gerais, Belo Horizonte. Aliás, por falar em Minas Gerais, aqui fica os meus mais sinceros pesar para todas as famílias que tiveram seus entes queridos com suas vidas ceifadas nessa grande tragédia que infelizmente marcou o início do nosso ano. Uma das coisas que eu lamentavelmente previ em dezembro de 2018 são informações que me chegam que lamentavelmente eu tenho que falar. E eu quero fazer previsões que me mostrem coisas maravilhosas, coisas boas, coisas que venham engrandecer a alma humana, em verdade, meus amigos. E nós estamos aqui hoje a lamentar tantas vidas, pessoas que não tiveram nem a oportunidade de ter dignamente sepultar os seus entes queridos. Então, Cláudio, você que é daí da cidade de Canguçu, eu sei quem é você, muito obrigado por acessar o nosso site, o netbahiavideos.blogspot.com, e fica aqui meus sinceros pesar para todas essas pessoas que infelizmente perderam suas vidas de forma tão trágica e que de uma forma espiritual nós podemos até dar uma explicação sobre isso em outra oportunidade aqui no programa Palavra Nossa. Ele pergunta o seguinte: como se vê a questão da violência no mundo, principalmente no Brasil? Meus amigos, como todos vocês aqui sabem, eu tenho uma página que me dera a honra lá no Jornal A Página, que também faz parte do SGCC, Sistema Globo Cultura de Comunicações, que é também pertinente ao Net Bahia Vídeos, Net Bahia Notícias e Jornal A Página. E quando eu tenho oportunidade, que eles me concedem esse espaço, eu escrevo alguma coisa que eu acho importante levar a público que eu me refiro a este mundo, o mundo como um todo. E ele pergunta aqui sobre a violência no mundo.
Lembro-me bem, meus queridos amigos e confrades, irmãos que aqui me assistem nesse momento, vocês se lembram que em outubro, ou foi setembro, não foi isso? Isso, exatamente, setembro, nós escrevemos um texto sobre violência no Brasil. E nós divulgamos, fizemos uma pesquisa. Eu costumo sempre, quando eu vou escrever alguma coisa, eu pesquiso criteriosamente para não jogar nada no ar, ser de forma aleatória. Então lá é o que nós colocamos, tivemos em 2017, isso foi em 2018, a estatística. 2017 nós tivemos 64 mil. Eu vou repetir, exatamente, minha filha, 64 mil homicídios. Bala, pessoas que morreram na bala, na facada, na cacetada, no tiro, no fuzil, foram fuziladas. No Brasil nós temos exatamente alguma coisa parecida com 20 mil instituições religiosas, evangélicas, cristãs, espíritas, espiritualistas, religião de todos os tipos. Em 1950 nós não chegávamos a 15 mil. Em 1950 não chegávamos a 15 mil. Então, o homem procurou a Deus e se transformou mais violento. Em 1950, considerando que em 1950 a população era de 73 mil habitantes. 73 milhões. Não é verdade, Walter? Você que trabalha com estatística? Isso. Nós tivemos 73 milhões de habitantes. Ó, Edivaldo está me falando ali que o número de homicídios na época era equivalente, era muito menor, proporcional, muito menor do que hoje. E não tinha o número de religiões que nós temos hoje. Você entendeu, Cláudio, o que eu estou falando? Nós não tínhamos o número de homicídio que nós temos hoje. Então, meus amigos, a minha plataforma de conversa não pode mudar. Nós temos que fazer uma transformação no processo doutrinário que nós estamos pregando aí fora, que nós estamos levando para as pessoas. Eu vos peço, pelo amor de Deus, senhores pastores, senhores padres, eu estou falando com você agora, senhores, aqueles que se dizem evangelistas, presbíteros, leiam, passe a doutrina de forma líquida e verdadeira, não da forma que você entende que acha que deve ser. Não transforme o seu templo em um templo de aquisição de melhorias econômicas. Não transforme o seu templo naquele estandarte, aproveitando das pessoas que creem na doutrina, mas você é o veículo que lhes leva a doutrina. Então, neste momento, eu falo para vocês aqui que me ouvem nessa hora. Alertem para isso. Alertem para isso. Este é o momento. Então, a violência, meu amigo, a violência, ela está configurada a partir do mal entendimento de um processo. Eu iniciei o programa falando sobre família, respondendo ao programa sobre família. O que nós estamos vendo aí, é o resultado de consequência da má administração intrafamiliar. A família que não corrigiu, a família que não censurou, a família que não advertiu, a família que não chamou para a conversa, para o bate-papo, que achou que deixar livremente seria o ideal. A televisão é o reduto da criminalidade. Senhores proprietários de emissora que me perdoem, mas eu estou dizendo a verdade. Qual é o dia que você liga uma televisão, um rádio, ou você vai na internet que você não vê? Na televisão geralmente é assim, os jornais falado,
vê uma mulher bonita de um lado, um rapaz simpático de outro, né? Um senhor, um jornalista, dois jornalistas, e que na verdade um informa uma desgraça e outro noticia uma tragédia. Qual é o dia que você ouviu na televisão falar, por exemplo, um grupo de jovens acaba de se redimir e criar um trabalho social? Você não ouve isso na televisão. Aonde é que você já ouviu falar na televisão hoje que nós temos um programa, por exemplo, uma novela que apresente o romantismo de reminiscência, onde duas pessoas começam a se gostar, se amar e que tudo termina em maravilha? Sabemos que o que acontece no mundo cinematográfico não é realidade. Não é realidade. Não é realidade. Mas a cinematografia, a produção novelística, a produção até dos desenhos animados estão voltados, meus amigos, à violência. Então, Cláudio, eu estou lhe respondendo. O que você está vendo aí fora é o resultado sumário daquilo que está sendo apresentado pela própria sociedade. Eu sou de um tempo onde eu sentava na frente de uma televisão para assistir um filme onde, por exemplo, vigilante rodoviário. Eu estou falando grego aqui para algumas pessoas, mas eu estou fazendo alguém voltar ao passado. Eu assisti a Zorro, Rin Tin Tin, as novelas, o comércio, por exemplo, aqui na minha cidade grande, nessa megatrópole que é Salvador, Bahia, fechava às vezes antes para todo mundo assistir a novela O Direito de Nascer. Um romantismo marcado pela emoção, pela remissão de ações erradas e que dava um recado à sociedade, um recado de amor, de fraternidade. Hoje o recado é bala. Não perca essa semana em Supercine, em Supertal, tela quente, tela fria, tela gelada. Vá assistir. E aí o garoto sai da frente da tela com todas aquelas concepções e ele começa a desejar comprar uma arma, um revólver. É isso que acontece. Então é por isso que eu sou um espiritualista ultra revolucionário, porém revoltado, porque eu compreendo a todas as situações. Então nós temos que modificar esse quadro. E esse quadro, amado, só pode mudar a partir da doutrina, quando a doutrina for feita para aqueles que assistem, não para aqueles que a propõem. Aqueles que a propõem. E quem propõe, propõe infelizmente isso aqui. O que nós estamos vendo aí é todo mundo fundando igreja. Todo mundo fundando uma igreja, uma instituição. Mas essas igrejas têm propósito com Deus? Não. Tem propósito com os fins e objetivos daqueles que a fundam. Essa que é a verdade. Isto, Cláudio, é violência. Violência branca. Em outras palavras, chama-se apostasia. Em outra oportunidade eu vou falar sobre isso. Elisângela Santos, de Houston. Ih, essa falou de longe. Brasileira, está lá em Houston, Estados Unidos da América. Obrigado, Elisângela, você que escreveu pra gente aí. Muito agradecido. Hein? Se der, a gente responde, né? Tem aqui uma pergunta de alguém que está lá na França, né? Em Paris, quer fazer uma pergunta. Mas se fizer, alguém deve estar lá com o e-mail aberto aqui do Net Bahia Notícia. Então ela pergunta o seguinte: o senhor pode explicar o que é apostasia? Eu acabei de falar agora. Meu pastor falou no culto, mas tive receio de perguntar. Interessante, né? Ela teve receio de perguntar o que era aposta, né? Explicou, falou que era... Falou, meu pastor... O senhor pode explicar o que é apostata? Apostata, derivado, Elisângela, de apostasia. Acabei de falar na instante. Essa é a explicação que eu dei aí. São as falsas doutrinas que estão implantadas dentro das igrejas. Olha, não estou falando nenhuma novidade, viu, gente? Por favor. Eu não estou falando nenhuma novidade. Eu estou falando que está lá, nas escrituras sagradas. Se alguma coisa está errada, então peguem a Bíblia e descartem ela. Eu estou falando da escritura sagrada. Apostasia nos últimos tempos.
Quando ele fala nos últimos tempos, Paulo principalmente, é especialista nisso, não é fim de mundo não, é fim de período. Fim de período que está acabando, né? A apostasia é isso aí, são as falsas doutrinas, mentindo. As pessoas que mentem, as pessoas que usurpam daqueles pobres coitados. Eu não vou entrar muito nesse mérito agora de apostasia, porque eu vou terminar falando que eu não gostaria agora de entrar, porque é bastante longo, entendeu, amados? Por favor, Elisângela, me perdoe, mas é tudo isso que eu lhe disse. São as aplicações das falsas doutrinas. Encerrando esse bloco de perguntas aqui, eu tenho uma pergunta aqui de Adis Samid Soter Bihad. Deve ser árabe, né? E ele pergunta o seguinte. Perdão. Hein? Não, vou falar, tá aqui. É de Tóquio, Japão. Esse veio de longe, hein? Veio do outro lado do planeta. É sinal que a gente tá tendo audiência, né? O nosso programa, o Net Bahia Vista, tá tendo audiência. Todos dizem que o apocalipse começou. Isso é verdade? Você acredita, Thelma, que é verdade? Hein? Não. Não, de maneira nenhuma. Então seria até um descalabro nosso, né? Pois é. Você, Cláudio, o que é que você acha? Exato. E você, Joana, o que é que você acha? O apocalipse já começou? Ah, mas você conhece isso de letra, né? Hein? Já está na metade? E a sétima trombeta que não se cumpriu ainda? É verdade. Mas vamos deixar um pouco a descontração. Todos dizem que o apocalipse já começou. É claro que já começou. É claro. Como começou lá na Babilônia, como começou em Sodoma e Gomorra, como começou no Holocausto na Alemanha, como começou naquela devastação que houve para a capturação de Cristo, como começou na época mosaica e na época diluviana. Tudo isso são situações apocalípticas que nós não, às vezes, entendemos. Mas o que ela se refere aqui, que ela mandou um e-mail mais detalhado, e eu li o e-mail dela, ela diz o seguinte: essas catástrofes, professor, que está acontecendo de desastre, enchentes, tsunami, como aconteceu aqui na Ásia, na Indonésia, em Bangkok, no Brasil, por exemplo, na França, essas matanças violentas, tudo isso é apocalipse, nada disso, meus amigos, é novidade. Tudo isso é processo de continuidade daquilo que vai acontecer. Deu para entender? Então tudo isso é apocalipse. Então quero dizer a você, eu quero até que você depois, eu vou responder seu e-mail. Você é o que? Árabe? Hein? Ah, ele é da Arábia Saudita, né? Pelo nome a gente vê aqui, né? E tá morando... Mora em Tóquio, ele tá morando em Tóquio agora, na verdade, né? Ah, tá certo. Tá muito bem. Tá bom. Então, meu amigo, é justamente isso que a gente precisa entender, né? Eu, a semana passada, aliás, perdão, o mês passado, vocês devem ter lido no jornal A Página, onde em novembro, eu publiquei uma matéria onde eu falei justamente sobre aquela questão que me foi perguntado. O que é que eu achava? Isso foi em outubro. Bolsonaro, o presidente Jair Messias Bolsonaro não tinha tomado posse ainda. Eu não sou aquele que eu vivo de fazer previsões, quero deixar bem claro isso. Eu tenho essa faculdade comigo que me vem revelações e eu medito, entro em sintonia e vejo. E eu disse lá em outubro que o governo Bolsonaro seria marcado por algumas dificuldades e que logo no início nós teríamos a exoneração pelo menos de 2 ministros. Um já aconteceu, né, que foi, me parece, o ministro da Cultura, não é isso? Hein, Lázaro? Da Cultura, né? Pois é, ministro da Cultura, que aconteceu e agora. E também que ele iria perguntar pela saúde dele, como é que ia ficar, e eu disse, teria algumas dificuldades inicialmente, porque quem sofre uma perfurada pontiaguda como ele sofreu, infelizmente não é uma coisa que pode curar de uma hora para outra. O processo
de cura, de reabilitação, ele requer uma atenção maior, como os médicos estão falando aí, né? Eu não entendo, não tenho carta de crédito para falar sobre isso, mas pode ficar tranquilo que o nosso presidente, na ótica espiritualista, ele está muito bem, graças a Deus, e é justamente o que a gente precisava, né? O que nós estamos precisando é esse presidente aí, esse homem, que eu parabenizo pela sua lisura, pela a sua imagem que ele passou logo de início, e pode ficar tranquilos que na nossa ótica, pela confiança que vocês atribuem aqui a esse humilde amigo de vocês, Aloysio Sampaio, que nos fala aqui nesse momento, né? E eu lhes digo que não haverá problema. Haverá sim. Haverão problemas dentro do governo, não tenho a menor dúvida disso. Haverá problema dentro do governo, natural como qualquer governo. Deve haver outra exoneração, não tenho a menor dúvida, que eu já vi isso, deve haver, não tenho a menor dúvida disso. E aí ele perguntou também sobre essas tragédias que estão acontecendo, essa tragédia, essa calamidade, não é tragédia não, esse crime que aconteceu, né, da Vale do Rio Doce, né? Esse crime, essa desgraça que veio acontecer, né? Eu não quero entrar no mérito de julgar esse ou aquele que foi preso em engenheiro, isso e aquilo. Eu não conheço a matéria ou a situação a fundo, então eu me reservo ao direito de não tecer nenhum comentário mais detalhadamente sobre essa questão, entendeu? Então, por favor, eu não vou entrar nisso agora. E me pediram também para falar sobre os astros, né? E eu disse que também citei lá na reportagem sobre a questão de daqui a 130 anos, seria justamente o ano 2150, faça a conta aí que vai dar isso. Nós estaremos em um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo que essa tecnologia que nós temos hoje, ela é obsoleta, ela é atrasada para o tempo que vem, né? Celular, esse negócio de e-mail, isso e aquilo, tudo isso vai ser banido, não tenho a menor dúvida, meus amigos, né? E perguntaram também sobre vida em outros planetas. Meu amigo, eu lembro que exatamente em 2013, quando eu estava ministrando, perdão, 2014, hein? 2014, exatamente, em abril de 2014, eu estava ministrando aula para alguns alunos meus, lá em Salvador, onde eu estava dando um curso de teologia básica, né? E um desses alunos me perguntou: professor, eu estive lendo sobre a questão vidas em outros planetas. O senhor acredita nisso? Eu disse: olha, veja bem, se eu não acreditar, eu estarei negando a potencialidade do Deus Criador. Você já pensou se esse Deus que a gente crê, esse Deus magnânimo, só criasse a nossa vida? Ele seria um Deus singular. Ele seria um Deus simples. Um Deus que a gente tira limites. Então, a vida, meu amigo, ela é ultra universal. Ela é expansiva. Mas há, na verdade, um processo de controle universal que não depende deste ou daquele, de inteligência X ou Y. Esse controle, ele dá-se, em verdade, através do próprio universo. Então, nada vai ser descoberto fora da sua hora. Nada vai ser descoberto fora do seu tempo. Mas acredite que nós temos vidas em outros planetas. E tão brevemente nós vamos ter essa prova. Essa coisa de dizer na internet que você vê aí, o meteoro tal vai bater com a Terra, meteoro isso, aquilo, porque a NASA falou. Cuidado com essas informações. Cuidado com essas informações. Existe meteoro em rota da Terra? Tem. Em direção à Terra? Tem. Mas cuidado com essas informações, que tem muito sensacionalista aí na internet que aproveita isso. Aliás, no próximo programa eu vou falar sobre isso aí. Então, meu querido amigo, meu querido internauta, eu estou encerrando esse programa aqui agora dizendo a você: atente para tudo. A vida em outros planetas existe sim, não tenha a menor dúvida. Não tenha a menor dúvida disso. Entendeu? Não existe essa coisa de é ou não é. Existe sim. Agora, nós só vamos descobrir no momento que nós estivermos devidamente preparados
para assimilar a esse contato de novas vidas. Porque se agora ele chegar aqui, nós vamos matá-lo. Nós estamos matando a nossa própria espécie, imagine aquela que ele não conhece. Nós vamos fuzilar. A primeira recepção que nós vamos dar a eles aí são os caças americanos, russos, brasileiros, francês, para rebater a bala. E se ele for avançado do que nós, já estando lá no ano 4700, onde a paz é plena e universal? Então isso não é o momento dele vir. Eu não vou visitar João porque João ainda não se preparou para receber a minha visita. Eu preciso que ele se prepare, ele saber quem eu sou, ainda que ele não me conheça. Este é o processo de Deus. Muito obrigado, você que esteve aqui. Repetindo, para falar conosco é o globocultura@bol.com.br e acesse lá o nosso site para você assistir esse vídeo, NET Bahia Videos.blogspot.com. Eu estou lá na página de vídeos diversos, ou também na página do programa Palavra Nossa. Vai lá e visita, que você poderá assistir. Fala conosco que eu terei um imenso prazer de mandar para você a resposta. Muito obrigado, uma boa tarde e que Papai do Céu lhe abençoe.